Olá, tudo bem? Hoje nós vamos à nossa aula de redação. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? As videoaulas, estudando, fazendo os exercícios do livro. Estou seguindo aqui com o seu livro, tá? O livro 2. E hoje nós vamos ver um outro gênero textual. Nós vamos falar sobre o conto, tá? São particulares, são características muito particulares desse gênero textual. Então é importante você acompanhar aqui comigo, tá bom? Essa aula é direcionada para o 2º ano do ensino médio, tá? Eu sou a professora Michele e estou retornando aqui com vocês. Então vamos lá. Acompanhando aqui a nossa aula sobre conto. Bom, esse gênero, tá? Ele é uma narrativa de ficção curta, tá? Ele chega a ser menor que o romance. E ele geralmente ele se concentra em torno de uma única ação e apresenta um único conflito, tá? Existem muitos contos de Machado de Assis, né? É um gênero literário, tá? Muito conciso, muito direto. Essas narrativas têm poucos personagens, espaço e tempo são restritos e apresentam, como eu já falei, um único conflito, tá? Então é importante saber a característica para identificar quando aquilo ali é um conto ou não, ok? É um tipo narrativo. Então, ela falou que é narrativo. O que tem que ter, gente, no texto narrativo? Quais são os elementos da narrativa? Os elementos são os mesmos e eles precisam constar, eles precisam aparecer no conto, tá? Então nós temos como elementos personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, ok? Vamos seguindo. Água. Bom, esse conto ele pode ser definido como uma narrativa curta. Isso significa que nessas histórias tem poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos, tá? E além disso, o enredo, né, ou seja, a sequência de ações pelas quais os personagens passam, realizam, atuam, essa sequência é marcada pela existência de um único acontecimento que é muito importante na história. Esse único acontecimento é que vai gerar, né, todas as outras situações, tá? Dessa forma, os contos eles apresentam então um único clímax, correto? Se ele só tem um conflito, então ele também vai apresentar um único clímax. Lembrando que é o clímax de um texto, de uma narrativa, de uma história, que vem a ser o clímax. É o momento de maior tensão da narrativa, tá? Eu diria assim que é um momento até decisivo. É aquele ponto máximo da narrativa, tá? Bom, nós temos aqui a seguir um exemplo. É um trecho de Monteiro Lobato do conto Negrinha. Olha só que interessante. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, porque a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa era, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e no camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali,
ela bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Reparou? É um conto, tem poucos personagens aí, né? Dona Inácia apresentou o padre aí e está falando da negrinha, né? Da filha de escravo. Bom, a parte inicial do conto do Monteiro Lobato, nesse início aí já é possível a gente perceber todos os elementos, né? Os personagens que eu acabei de falar. E essas personagens, elas vivem um enredo que ocorre numa fazenda. Olha aí o local. Alguns anos após a libertação dos escravos, nós encontramos o tempo, tá? Isso é perceptível por quê? Porque é dito que a mãe da negrinha era uma escrava. Então, por mais que o texto não traga específico ali o tempo, você consegue identificar pela apresentação, né, dos personagens, do que está acontecendo, ok? Bom, e o conflito? O único conflito que percorre todo esse enredo, ele é deflagrado, por sua vez, na seguinte frase: ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Bom, como é que uma pessoa é tão ótima assim, né, tão cheia de virtudes, que não admite o choro de uma criança? Aqui nós percebemos que a questão central do conto é essa relação abusiva que existia entre as duas personagens centrais. Então a gente tem aqui um conto bem característico, tá? Os tipos de contos, quais são eles? Nós temos contos de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto fantástico e um conto de fadas, tá? Conto fantástico, conto maravilhoso, você também pode ouvir falar num desses dois. O conto de ficção científica, ele é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem na nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico, tá? É um conto em que vai se trabalhar a questão da ficção, ou seja, uma história inventada, mas há muito forte ali a presença da questão tecnológica, científica, tá? Esses filmes, né, apresentam muito essa questão aí de conto, de ficção científica, que tem robôs, que tem máquinas, né, a ciência, a informática lá a favor do conto em si, tá? Tentar salvar a Terra, livrar de alguma situação, enfim, criar uma máquina que favoreça, tá? Então, esse é o conto de ficção científica. O conto infanto-juvenil são narrativas, o nome já está falando, né, gente? Voltadas para os jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos ela é mais simples. Os temas ali abordados são relacionados a conflitos comuns dessa faixa etária, né, da vida desses leitores alvos, no caso da infância e da juventude, situações relacionadas à idade deles. Por isso que o conto é reconhecido como infanto-juvenil, tá? O conto fantástico, ele apresenta personagens e acontecimentos impossíveis na realidade. Então, é o cara que viaja mesmo, entendeu? Ele cria uma história, ele cria um conto e se torna fantástico porque você não explica. São coisas que acontecem. Pode ter magia, o sobrenatural, a questão dos animais também, a árvore que fala, sabe? Nárnia, por exemplo, pode ser um conto fantástico. É lógico que vai abordar outras características também, né? Mas também tem muito ali de fantástico nesse da Nárnia, tá? Então ali está dizendo, ó, a realidade e não o explicativo da narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais os leitores, tá? Justamente por conta da questão da imaginação, né? De você poder criar com liberdade, tá? O conto de fadas,
é aquele clássico, né? O velho conhecido de muitas pessoas. O conto de fadas é marcado pela existência de fadinhas, de criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto, ele é especialmente lido por crianças, embora existam também narrativas voltadas para um público com mais idade, tá? Mais velho. Mas geralmente contos de fadas, você tem aí a Cinderela, Branca de Neve, tá bom? Todos esses são contos, tá? Um único conflito e tudo gira em torno, né, desse conflito, chega-se num clímax, que é o ponto decisivo, mais pro final da história, tá? Não há a presença de muitos personagens, mas de personagens principais específicos, onde acontece ali com eles, ok? Então, dá pra gente poder ler vários tipos de contos e identificar a partir da sua característica, tá? Bom, no livro de vocês, na página 108, deixa eu abrir aqui também. Antes da gente ir pro exercício, lá na sua página 107, diz assim, ó: observe que o conto ele não possui tramas secundárias, ou seja, a narrativa ela se concentra em um único conflito em torno do qual, como nós já vimos, a gente já vem estudando isso, né? Esse conflito se desenvolve em partes, são as partes que formam o enredo. O enredo a gente sabe que é toda a trama da história, tá? Então a gente tem ali a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Vamos relembrar a apresentação, que seria, pode ser também chamada de exposição. A apresentação é aquela situação inicial, é a parte do texto narrativo no qual são apresentados personagens e noções iniciais de tempo e de espaço, tá? A complicação também é conhecida como desenvolvimento, tá? É o desenrolar aí da história. É o momento da narrativa em que aparece uma ação ou os elementos que vão complicar, que vão trazer o conflito, que vão interferir no equilíbrio dessa narração. Ou seja, por isso que existe a situação inicial e tudo aquilo que tira, né, da situação inicial, tudo aquilo que... A situação inicial geralmente ela é confortante, tá tudo dando certo, tá tudo bem. De repente uma situação provoca um conflito e aí já muda esse cenário, tá? O clímax é o momento ápice da narrativa, né? Quando o conflito chega ao seu ponto maior, tá? Então cria-se uma expectativa que vai encaminhar o leitor para uma conclusão, ok? O desfecho, gente, no desfecho é a conclusão, né? É a parte final aí do conto, do texto. Quando o conflito da narrativa se encerra e caminha para uma resolução, tá? Aí nós temos as características. Além de conter um só drama, uma só história, um só conflito, que pode ser uma oposição, a luta entre duas forças ou personagens, o conto ele possui, segundo o estudioso e pesquisador Massoud Moisés, as características abaixo. Bom, limitação do espaço e do tempo, quantidade reduzida de personagens, só bem confirmar, né, o que a gente já vem falando aí de algumas características. Unidade de tom ou de emoção provocada no leitor. O leitor, na medida que você está lendo o conto, sabe, você quer descobrir o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Então você te instiga, entendeu? Você fica ali interessado na leitura do conto. Você quer saber, né, para que lado vai caminhar, tá? A linguagem do conto é uma linguagem breve, tem que ser clara, né, para alcançar o leitor. E geralmente a linguagem de um conto é uma linguagem voltada para drama, para criar-se ali um drama, para que se crie um drama, tá? Aí ele traz um exemplo, ó. Observe um trecho do conto Bichinho Engraçado, de Luiz Vilela, e perceba o conflito que ele apresenta. Diz assim: passar a faca no pescoço. Era isso que faziam com os cágados que vinham no anzol. Não era só
um meio de se livrar deles, era também uma espécie de vingança, por causa das iscas que os cágados comiam. Ali já havia dois, os cascos para um lado e as cabeças para o outro. Tinham algo de patético, aquelas cabecinhas cortadas. Ele observou. Ainda bem que não pegaram nenhum cágado. Se pegasse, não sabia o que faria. Bom, o conflito introduzido neste ponto é o ponto de partida para os demais eventos da narrativa. E o que gera esse conflito é o fato do personagem recusar-se a matar o animal sem necessidade. Aí começa o impasse, tá? Lá na questão 2 da página 109. Vai lá comigo. A gente tem aí um texto. Esse texto começa na página 108. Ele se chama O Homem e a Galinha. E em seguida vem uma questão de Cefete, né? Questão de concurso. Então, olha aí. Às vezes a gente não leva a sério quantas questões de concurso a partir desses gêneros textuais, tá? Em termos de gênero, como nós poderíamos classificar a história O Homem e a Galinha? Gente, você pode confundir, isso pode ser uma fábula, pode ser um conto, pode ser o que será? Só lendo, percebendo as características, para você poder então marcar a questão certa. Não vai no chute, entendeu? Se isso é uma questão de prova, se é uma questão lá de concurso, enfim, não tenta ir no chute. Ah, já olhei o título, já sei o que é. Mas olha só, a fábula, os personagens são animais. Geralmente, você pode encontrar de repente ali, o homem e a galinha. A gente lembra que a gente leu lá dos viajantes na Macacolândia? Então, era uma fábula, né? Agora, o homem e a galinha. Então, se você não lê o texto, você não vai compreender, você não vai identificar as características. E é importante, é necessário que você identifique as características para você marcar a opção correta, ok? O texto diz assim: era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente, lógico, né? Vamos ficar ricos, olha o que ela fala. A mulher começou a tratar muito bem a galinha. Todos os dias ela dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse, né? De repente o marido disse: para que esse luxo todo com a galinha, mulher? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos sorvete. Então a mulher falou: mas esta é diferente, ela bota ovos de ouro. O marido não quis nem conversa. Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo. Galinha é galinha. Aí a mulher disse: e se ela não botar mais ovos de ouro? Ah, bota sim, o marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha, e a galinha botava um ovo de ouro. Até que o marido disse: farelo está muito caro. Ah, está muito caro, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Ficou preocupada, né, a esposa. Ah, bota sim, disse o marido. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha continuava colocando os ovos de ouro. Até que o marido disse: quer saber? Para que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que cate o que comer no quintal. Não vou ficar mais gastando dinheiro não, ele pensou, né? A mulher, preocupada, perguntou: e se ela não botar mais ovos de ouro? E ele respondeu, né? Bota sim. A mulher então soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia, a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa, onde tratam dela a pão e ló. Então,
esse gênero, né, o gênero de um texto, ele diz respeito tanto à sua função, ou seja, para que serve, quanto às suas características formais, né, ou seja, como ele é organizado. Em termos de gênero, como nós poderíamos então classificar a história do texto anterior? Então, você já eliminou a fábula, né, gente? Você tem diálogo aí da esposa com o marido, tem um conflito, né? Ele não quer alimentar, enquanto a mulher se preocupa em cuidar muito bem dela, da galinha. Ele só quer o que ela dá, né? O ovo de ouro, mas não está muito preocupado em cuidar dela, não. Ao ponto de deixar ela solta. E acabou perdendo a galinha que dava os ovos de ouro, né? Bom, ela acabou encontrando um outro lar, onde cuidavam dela muito bem. Você marcaria o quê? É um conto, pois é uma narrativa curta, com personagens em enredo simples, apresenta um único conflito? Na letra B, é uma fábula, porque é uma pequena narrativa, cujos personagens são animais que falam e se comportam como seres humanos, visando um ensinamento moral. Não, né, gente? Nós não vimos isso aí. Ela é uma notícia, porque se relata a fuga de uma galinha que era maltratada pelos donos? É isso que está acontecendo aí? Uma notícia, gente? Não, né? Ela é uma crônica, pois é uma narrativa curta, desenvolvida a partir de um fato corriqueiro, fato do cotidiano. Não, né? Também não. Também não é uma crônica, porque não se acontece no dia a dia de uma galinha botar ovo de ouro, né? Bom, letra E. É uma peça de teatro? Porque apresenta aí falas de personagens e indicações sobre a organização da cena? Não, né? Não tem nem nada disso aqui. Realmente apresenta os travessões, indicando a fala, os diálogos, mas não tem a questão das rubricas, não tem uma estrutura de peça teatral. Então, o que nós marcaríamos aí? Esse texto, ele corresponde, então, à letra, muito bem, quem marcou a letra A. Né? Apresenta uma narrativa curta, os personagens em enredo simples, um único conflito, portanto, é um conto. Muito bem. Bom, embora eu não tenha colocado o texto para a próxima questão, eu vou ler aqui rapidinho com vocês, porque ele é importante também, está dentro desse contexto todo aí que a gente vem falando, né, do conto, tá? Os slides terminam aqui, então deixa eu voltar para cá, para eu poder com você acompanhar. Vai lá comigo na página 109, tá? Aqui no seu livro, tá? E diz assim, ó: a educação pela seda. Vestidos muito justos são vulgares, revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestirem como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. E aí, a questão é a seguinte: o conto, ele contrasta dois tipos de texto em sua estrutura. Enquanto o segundo parágrafo se configura como narrativo, o primeiro parágrafo, ele se aproxima da seguinte tipologia. Qual seria ela? Injuntivo, descritivo, dramático ou argumentativo? Bom, injuntivo, gente, o que é injuntivo? É aquele texto instrucional, que te traz uma instrução, uma orientação, uma forma de fazer alguma coisa. Não é. O descritivo é aquele que apresenta as características, ele descreve, né, o local, a situação, ele se apropria muito de adjetivos, não é descritivo. Uma tipologia dramática não leva para esse lado da dramaturgia. Ele apresenta uma tipologia argumentativa. Aí, se houver dúvida, volta lá no enunciado. O conto, ele contrasta dois tipos de texto na sua estrutura. Enquanto o segundo parágrafo é narrativo, ele quer saber o primeiro parágrafo. Olha só: vestidos muito justos são vulgares,
revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Ou seja, ele se utilizou aqui de argumentos, né, para dizer sobre a questão da vestimenta aí, né? Vestidos muito justos são vulgares. Por quê? E aí ele começa argumentando. Então a resposta correta aí seria a letra D, tá? Argumentativo. Pois bem, nós terminamos então a questão da aula sobre contos. Estou vendo aqui se tem algum. Os outros exercícios nós já fizemos na videoaula anterior, que foi sobre a questão das fábulas, né? Lá em Sintetizando, na página 112, tem duas perguntas. A primeira é: qual a definição de conto? Pode escrever que é uma narrativa curta, menor até que um romance, por exemplo, tá? Se concentra em torno de um único conflito, como nós vimos, ok? Tem poucos personagens, enfim, tá? Você cria o seu conceito e escreve aí na página 112. Na questão 4, ele pergunta: mencione pelo menos 3 características essenciais do conto. E aí você pode apresentar a questão de um único conflito, um único clímax. Existe uma emoção que é provocada no leitor, ela vai mais para o lado da dramaturgia, né? O espaço e o tempo são limitados, tá? E aí você vai, então, reconhecendo a partir das características o gênero textual conto. Tá bom assim? Espero ter elucidado aí, tá, para vocês a questão de fábula e de contos. E numa próxima aula a gente vem com novidades por aí, tá bom? Estudem, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.